Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Eu gostaria de convidar toda a igreja para estar entrando, para nós começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. E eu queria dar as boas-vindas. Amém? No nome do Ministério de Louvor, Ministério de Família, perdão. Nós estamos aqui representando o Ministério de Família. E eu sou casada. Eu sou a esposa do José Roberto, Dilceia. Eu sou José da Dilceia. Juntos somos casados há 38 anos. 38 anos, irmão. Amém? Olha só. E eu queria falar, boa noite, família. A gente tá um pouco, né, desatuado, né? Vamos ter que dirigir mais o culto, amor. Vamos ficar em pé, igreja. Nós vamos ler a nossa Bíblia, Jeremias 29, 11. As mulheres, tá? As mulheres comigo vai ler esse texto. Amém? Ali, ó. Todas, vamos? Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhe um futuro e uma esperança. Os homens vão ler comigo Isaías 55, 9. Bem forte. Vamos lá? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Amém? Quando a família, né, está andando no caminho do Senhor, tendo o mesmo pensamento do Senhor, tudo vai bem, né, irmão? Graças a Deus por isso. O Senhor tem abençoado as nossas famílias, né? E o Senhor tem nos agraciado todos os dias com amor, com carinho, com respeito. E uma família unida é uma família unida, é uma igreja unida, é uma igreja unida. Amém? Nós temos aprendido isso, né? E o Senhor pode estar abençoando o Ministério de Família e a Igreja do Senhor nesta noite, com as suas promessas e se cumprir na nossa vida e as suas bênçãos sobre a nossa vida, amém? Gostaria de chamar nesse momento o Ministério de Louvor e vai estar louvando e adorando ao Senhor juntamente com a nossa igreja. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Esse louvor, ele fala sobre um nome que nós precisamos chamar. Nós precisamos clamar diante das dificuldades. E eu tenho certeza que muitas situações em família nós passamos e é necessário que a gente chame o nome de Jesus para estar no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Em situações que muitas vezes nós não conseguimos resolver, queridos. Quando a gente chama o nome de Jesus, o cenário ele muda, as coisas mudam, porque o Senhor Jesus ele tem poder para mudar toda e qualquer situação que possamos passar. Amém? Amém? Então não se esqueça, clame o nome de Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade
Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem com a luz brilhar. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Oh, oh, oh. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem com a luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura.
Glória a Deus. Te adoro, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei
Queria apresentar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esta noite maravilhosa, qual podemos estar diante de Ti para prestar um culto de louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, Deus, por cada vida que entrou por esta porta, pela manhã e agora, por aqueles também, Deus, que estão ao alcance de nossas vozes através da live. Que Teu Espírito Santo possa falar o mais profundo dos corações dessa noite e possamos sair daqui como igreja fortalecida no Teu nome, famílias edificadas no Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda há de fazer. Eu oro em nome santo de Jesus. Amém. Jussiara? Então, puder Jussiara nesse momento fazer o solo.
Amém. Posso clamar? O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás, eu sei que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho
Amém. Glória a Deus, né? Enquanto nós estamos clamando, nosso Senhor tem vindo nos socorrer. Amém? Nós cremos nisso? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Agora, nesse momento, irmão, nós vamos fazer uma coisa muito especial nesta noite, que não pode faltar na nossa vida. Ofertar ao Senhor a nossa vida e os nossos dízimos e oferta. Eu queria chamar a irmã Ruth, a irmã Isabel, para nós estarmos louvando ao Senhor com nossos dízimos, nossa oferta e com o nosso louvor. Amém? Que alicerce tem pra construir uma casa firme pra resistir. 367. Uma tempestade que há de chegar, já estável, casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder, como faz a areia na fundação, fazem nossa sombra da salvação. Pois alguém diz nós, se mesmo crê no Senhor Jesus, ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos carentes de eras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior consola ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Amém. Gostaria de chamar nosso pastor aqui nesse momento. Nós vamos estar orando por ele. Os dízimos, na oferta também, pela sua vida, pela vida da igreja nessa noite. Amém? E como nós temos aprendido, né, não podemos estender nossas mãos em favor do nosso pastor, para Deus dar sabedoria, né, dar unção a ele. E que ele já falou no coração do nosso pastor, que ele possa transmitir à nossa igreja nesta noite. Amém? Deus amado, Deus querido, queremos te louvar, te bendizer. Graças a nós te damos por esse dia maravilhoso que tu nos concedeu, Pai. Muitas coisas vivemos nos dias de hoje, Pai, para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Eu agradecer, Senhor, pelos dízimos, oferta e pelos meus irmãos que se ofertaram, meu Deus, a sua vida neste altar santo, Pai. Quero também te apresentar nesta hora nosso pastor Paulo Ricardo Fuli, que ele vai trazer a tua mensagem, Pai. Eu creio que tu já falou o coração dele, e eu creio que tu vai falar o coração da nossa igreja nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Isso. Abra a tua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 1, verso de 5 ao 25. Lucas, capítulo 1, verso de 5 ao verso 25. Eu prometo a você que serei breve, porque temos muita coisa ainda. Acho que se eu deixar, a gente vai sair daqui 10 horas da noite hoje. Aí, viu? Isso. Quem faz o radical fica assim, ó. Isso aí, daqui a pouco vocês ainda vão ver o testemunho do radical, hein? Certo, Amaury? Olha como é que tá a voz. Acabei de comer um pedacinho de gengibre, né? Para a ministração também da palavra. A palavra do Senhor diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimarem o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo em pé, um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Você pode repetir esse versículo 25? Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra lida. Agora aplica, ó Deus, aos nossos corações. Usa a minha vida. Ó Deus, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, e autoridade de falar à tua igreja nesta noite, para a tua honra e tua glória te oramos em o nome santo de Jesus.
Amém. Pode sentar, querido. Eu queria falar nessa noite de uma família abençoada por Deus, de uma família em que Deus surpreende esta família. Essa família é a família de Isabel e Zacarias. A palavra do Senhor me ensina e me traz uma introdução muito clara, porque quando nós olhamos para Isabel e Zacarias, eles tiveram aquele maior presente da parte de Deus. Eles deram à luz a um filho chamado João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus. E eu posso dizer que dos casais da Bíblia, os mais bem-aventurados, eu posso colocar em primeira colocação José e Maria, porque deram à luz a Jesus, o Salvador do mundo. Mas eu posso colocar em segundo lugar Zacarias e Isabel. Só que Zacarias e Isabel deram à luz, Isabel já deu à luz já no fim da vida, já com uma idade bastante avançada. E nós podemos pensar nessa noite que este homem, ele era um sacerdote. E de 2 vezes ao ano, o sacerdote entrava no santuário de Deus para queimar um incenso. E ele fazia parte de um grupo, que aqui a Bíblia vai dizer do turno de Abias. Lá em 2 Crônicas vai relatar que foi dividido em 24. Depois do cativeiro caiu para 4, e depois foi dividido por 24 de novo. E esse era o turno de Zacarias. Quando ele foi sorteado para ir ao templo queimar o incenso diante do Senhor, naquele momento acontece um grande milagre. O anjo do Senhor aparece para Zacarias e lhe faz uma promessa de que Zacarias teria um filho com a sua esposa Isabel, que era estéril, e naquele momento Zacarias chega a duvidar por causa da sua idade. Nós sabemos da história e sabemos que as coisas aconteceram e Deus cumpriu a sua palavra. Mas eu queria pensar com você alguns pontos desse texto que me chama muita atenção, porque às vezes a gente acha que as coisas de Deus estão muito longe da gente. Às vezes a gente acha que as bênçãos do Senhor estão longe da nossa casa. Às vezes a gente acha que a gente não vai experimentar algo tão forte na nossa família como experimentou Isabel e Zacarias. Talvez a gente ache que as coisas de Deus ficaram na Bíblia e não saíram dela. E só serve de exemplo. Mas eu queria nessa noite pensar, destacar com você alguns pontos para que a gente não pense dessa forma. Para que a gente pense que Deus pode abençoar uma família e num abrir e fechar de olhos, mudar a história de uma família. Mudar a nossa história. Por que não? O Deus a quem nós servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele não mudou. E aí eu quero pensar com você, primeira coisa. Qual era o tempo de Zacarias e Isabel? O que eu posso aprender com esse casal? O tempo de Zacarias e Isabel era um tempo de uma geração corrompida, numa geração que tinha abandonado Deus. Uma geração, um tempo de uma geração em que o cenário era sombrio. Presta atenção. Quem estava governando agora a Judéia era Herodes. Herodes, que reinava com mão de ferro, que tinha imposto o medo e que estava naquele contexto perseguindo a igreja do Senhor.
Quando nós falamos de Herodes, por exemplo, você pode colocar que Herodes mata os seus 3 filhos, mata sua esposa Mariana. Herodes é aquele que governa com mão de ferro, é um tempo difícil. Herodes é o mesmo Herodes que, quando começa a anunciar o nascimento do Salvador, ele manda matar os meninos até 2 anos de idade. O contexto em que esse casal está vivendo, na sua velhice, é um contexto de uma perseguição, é um contexto de uma apostasia, é um contexto onde o povo estava andando longe de Deus. Mas a Bíblia me diz que esse casal, a Bíblia me diz no versículo 6, ele era um casal piedoso. Um casal que era justo diante de Deus. Versículo 6 vai dizer assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Aqui já começo a pensar numa coisa muito clara. Não quer dizer porque a gente é piedoso, não quer dizer porque a gente é fiel, não quer dizer que, sendo fiel ao Senhor, nós não vamos passar por dificuldade na vida. Nós estamos aqui, doença dá em nós mesmos, as dificuldades aparecem na nossa casa mesmo, nós temos dificuldades um com o outro, filho com esposa, nós somos pessoas, somos gente. As dificuldades aparecem para a gente mesmo. Mesmo sendo irrepreensíveis, mesmo sendo esse casal que era justo diante de Deus, e a Bíblia faz questão de declarar que ele era um justo, ele tinha uma dificuldade. Quais eram as dificuldades? Qual era a dificuldade? Isabel era estéril. Isabel tinha a sua esterilidade. Quando nós podemos pensar sobre isso, não significa, por exemplo, que Deus não nos coloque à prova, como família, como casal. Não significa que as coisas não vão bater na nossa porta. Mas presta só atenção numa coisa. Você pode pensar comigo qual foi o sofrimento que eles passaram. Nesse contexto aqui, uma mulher não conseguia engravidar. A Bíblia diz que quem era estéril era Isabel. Tinha uma conotação totalmente diferente de hoje. Nós sabemos que Deus muitas vezes não permite a maternidade, a paternidade, a vontade dele, ele que sabe de todas as coisas. Nós aprendemos, por exemplo, que hoje Deus abre portas até para as pessoas assim que estavam há muito tempo. Eu estava assistindo uma live e eu me lembro daquele cantor, Sheila, qual é? O Paulo César Baruch. E ele ia nas igrejas cantando, e os irmãos colocavam a mão, tá grávida. E ela não estava grávida. Tá grávida, ela não estava grávida. Então aí um dia ele fez uma live, muito triste, ele falou assim: irmãos, quando eu for na igreja, não precisa profetizar e falar o que Deus não falou, porque magoa, porque as coisas não acontecem. Aí passou um tempo, a gente estava lá, daqui a pouco surge uma live deles, que a esposa estava grávida, depois de bastante tempo de procura, e aí Deus abençoando aquele casal. Outros casais eu também vejo Deus fazendo isso. O poder, a decisão é do Senhor, ninguém pode tirar isso. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que toma a decisão com relação à nossa vida. Ele quem nos abençoa, Ele que nos guia. E aí a palavra do Senhor diz que essa irmã Isabel estava estéril. Mas é um tempo muito longo. Você está pensando aqui numa coisa muito rápida, mas a Bíblia diz que ela já estava de idade avançada. No seu tempo já avançado, uma coisa que não se esperava mais. Tem coisas que a gente não espera mais? Tem coisas que você já não está esperando mais? Tem coisas que você já esqueceu? Tem coisas que você já não lembra mais?
Tem coisas que você já não ora mais. No final da vida dessa mulher, Deus lembrou da sua oração antiga, da sua oração no início do seu casamento. No final da vida dessa mulher, Deus lembrou da oração do seu marido, porque a Bíblia diz assim: a sua oração foi ouvida. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Que oração é essa? A oração desde o início. Porque eu penso que quando ela olha para essa questão dela, o contexto aqui era que Deus não estava sendo favorável a esse casal. As pessoas achavam assim: Deus não abençoou. Ao contrário, também as pessoas pensavam: Deus foi lá e não deu a oportunidade. Trouxe sobre eles um peso de eles não serem abençoados por Deus. Mas aí a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de quem? De Zacarias. Que oração é essa? Oração antiga. Oração de joelho no chão. Oração de chegar na igreja, de chegar no santuário, oferecer o incenso ao Senhor, chegar a oferecer o louvor, oferecer a adoração ao Senhor, aquela adoração que sobe verdadeiramente, literalmente, como cheiro suave às narinas de Deus, mas ali um coração apertado, um casal apertado, porque as coisas de Deus porque aquilo não acontecia na sua vida, e a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de Zacarias, uma oração antiga. Quantas orações antigas nós temos? Quantas coisas nós apresentamos ao Senhor? Quantas coisas Deus traz à tua memória agora, que pastor, tanto tempo que eu oro. Mas tem uma coisa muito interessante, amados. Aonde estava Zacarias quando Deus agiu? No templo. No templo quer dizer, nesse contexto aqui, que ele estava onde? Fazendo o quê? Ministrando diante do Senhor. Um casal que Deus abençoa, uma família que Deus abençoa, é uma família que não é do pé. É uma família que não desiste. É um casal que não para de orar, é um casal que não para de adorar o Senhor, é um casal que não para de buscar a presença do Senhor, é um casal que continua firme no propósito. Ainda que todas as coisas pareçam, e verdadeiramente parecia para esse casal, difíceis, impossíveis, eles não pararam. Eles continuaram. Qual era o sacerdócio? A palavra do Senhor diz que Isabel também era da linha sacerdotal de Arão. O casal era um casal da linha do sacerdote Arão, e eles continuavam fazendo a obra do Senhor. Isso aqui me traz um ensinamento muito claro. Quando nós falamos de família, nós somos responsáveis por continuar. Nós somos responsáveis por progredir, por crescer, por continuar orando, por continuar buscando. Nós somos responsáveis por continuar adorando a esse Deus, ainda que Ele não liberou uma resposta, ainda que Ele deu sim ou não, nós não temos nada a ver com isso, a não ser que a gente venha adorar o Senhor. É nossa obrigação continuar adorando a esse Deus, é nossa obrigação continuar vindo ao templo, é nossa obrigação continuar acendendo o incenso diante do Senhor. E pode ser que Ele lembre de você, mas uma coisa é certa. Eu olho para Isabel e Zacarias nessa noite e vejo que eles continuaram na presença do Senhor. Continuaram orando, continuaram buscando. A palavra do Senhor me mostra que Deus realiza um grande milagre na vida desse casal. Mas que milagre é esse? A Bíblia diz que nasceu desse casamento João Batista. João Batista. A Bíblia diz que de nascido de mulher não houve igual a João Batista. Eu posso dizer para você que ele foi o cara mais
privilegiado. Mas olha o que a Bíblia diz, em Malaquias capítulo 4, verso 6, que Deus iria enviar um profeta no poder de Elias, e esse profeta ministraria a palavra. Eu quero ler, bota aí Malaquias, eu não vou citar não, que eu quero ler direitinho. Malaquias capítulo 4, último capítulo, a palavra do Senhor diz, eu não quero esquecer, eis que enviarei, versículo 5, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue esta terra. Deus promete a vinda de João Batista. Quando diz no capítulo 1 de Lucas, a palavra do Senhor diz que ele veio no poder de Elias, com a mesma autoridade que Deus tinha dado a Elias como profeta. E o grande milagre de Deus na vida desse casal é dar o João Batista. E que a Bíblia disse uma coisa muito interessante por ele também. Ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Desde o ventre da mãe, a palavra do Senhor diz que ele seria consagrado ao Senhor, não beberia bebida forte, ele não comeria coisas consagradas a ídolos, estaria fazendo um nazireado aqui. A palavra do Senhor diz que ele é este homem que Deus dá aos seus pais, Zacarias e Isabel. Mas quando você olha para João Batista vem cumprir aquilo que Deus tinha determinado na sua palavra, que ele levantaria um profeta. A grande questão que eu quero pensar com você é que Deus olhou para a terra, viu dois casais, José e Maria, e concedeu a eles que desse a luz a Jesus. Deus olhou para a terra e viu Zacarias e Isabel. Vai vir desse casal o precursor do Senhor Jesus. Quando Deus olhou para a terra, Ele pode ver a tua família. Ele pode ver você nessa noite. Ele pode ver a gente nessa noite. E por que não? Ele continua o mesmo ontem, hoje, sempre. E Ele pode nos abençoar de uma forma tão maravilhosa como abençoou esse casal. Quando Ele olhou para a terra, Ele viu um casal justo que permanecia, que estava diante do Senhor, buscando, lutando, orando, continuando, avançando. E Ele falou, é esse casal que vai receber a bênção. E a palavra do Senhor diz que Isabel dá luz a João Batista, que nascido de homem não teve como comparar com outra pessoa. A palavra do Senhor diz que Deus levanta João Batista, ele é aquele ungido do Senhor, o Espírito Santo de Deus toma ele, é ele quem vai anunciar a primeira vez em João, dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele quem vai para o deserto pregar a palavra do Senhor, dizendo assim, arrependei-vos e convertei-vos, tem chegado o reino de Deus. É ele que olha para Jesus assim, olha, eu não sou digno de batizá-lo, mas não sou digno nem de desatar as sandálias das correias do meu Senhor. Eu vos batizo com água, porém ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O Senhor que vem, ele é superior a mim, ele vem, mas olha, eu estou anunciando, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo nascerá, e ele será grande, e ele será o Salvador do mundo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus abençoando esse casal com um filho maravilhoso, com
uma presença maravilhosa dentro de casa e aquele filho cheio do Espírito Santo anuncia a volta do Senhor. Eu posso olhar e ver que Deus olha para esse casal e abençoa. E eu posso falar para o Senhor: Senhor, abençoa a minha descendência, abençoa meus filhos, abençoa minhas filhas. Só tenho 2 filhas. Quem dera a Sheila quisesse mais um. Mas cerrou. Se Deus puxar pela orelha, irmão, não adianta. Vem mais um aí. Né? Mas por enquanto não. Só se Deus puxar pela orelha. Puxou, irmão, já era. Mas eu quero pensar com você. Deus não pode fazer coisa grande na tua família? Maravilhosa. Mudar. Eu só posso olhar para esse casal e eu preciso encerrar. Estou sendo bem rápido mesmo hoje, que a gente tem bastante coisa. Eu só posso olhar para esse casal e ver o quanto Deus os abençoou. Quanto Deus abençoou esse casal e deu a eles o privilégio. Irmãos, preste atenção numa coisa. Esse João Batista aqui foi aquele que pregou Jesus e perdeu a cabeça. Mas ele cumpriu o seu propósito. A palavra do Senhor diz que Deus deu a esse casal algo maravilhoso. A palavra do Senhor diz que este João Batista foi esse que o Senhor usou para anunciar a vinda do Senhor Jesus. Eu penso que Deus pode abençoar a nossa casa, abençoar a nossa vida. Eu penso que Deus pode abençoar nossos filhos. Vai depender tudo como é que nós estamos. Vai depender do papai, da mamãe. Vai depender de você, filho. Porque, convenhamos, João Batista também foi aquele cara que foi para o deserto, cumpriu o chamado de Deus. Tem muitos filhos se perdendo hoje porque não cumpre o chamado de Deus. Tem muitos filhos se perdendo hoje, sabe por quê? Porque foge da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que João Batista não, ele continuava anunciando o Senhor e continuava se aproximando de Deus. Tem muitos filhos que podem ser uma bênção na vida dos pais, mas estão perdendo o caminho. Posso dizer para você nessa noite que Deus, Ele quer usar os nossos filhos como essa geração que anuncia a volta do Senhor Jesus. Por que não? Nós estamos muito preocupados com qual é a profissão que nossos filhos vão ter. Eu também estou. Mas eu posso dizer, prefiro minhas filhas na presença do Senhor, clamando ao Senhor, do que elas em 1000 lugares, do que elas em qualquer outra profissão, longe de Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo e eu preciso pensar que daqui a pouco são eles que vão ser essa flecha que vão anunciar a volta do Senhor. Por que Deus não pode fazer isso conosco? Por que Deus não pode fazer isso com você, jovem que está aqui? Não fuja do chamado de Deus. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Melhor você estar na presença do Senhor do que você em qualquer outro lugar. A Bíblia diz que quando nós nos afastamos do Senhor, um abismo chama outro abismo. É difícil ser crente, pastor. É difícil nesse tempo se manter puro. Claro que é. Mas eu digo para você, vai valer a pena. Vai valer a pena você cumprir o seu chamado. Vai valer a pena você continuar na presença do Senhor. Vai valer a pena. A palavra do Senhor diz que Isabel traz uma palavra. Qual foi a palavra de Isabel? Versículo 25. Ela diz assim: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Deus mudou a história daquela família. Parece que Deus chegou atrasado. Presta atenção, compara. José e Maria, parece que Deus chegou adiantado. Nem casaram. Deus já deu um filho para eles. Não foi isso? Isabel e Zacarias, a palavra do Senhor diz que Deus deu um filho para eles já no final da linha, já nos 45 do segundo tempo, já indo para a prorrogação, já sua idade avançada. Parece que Deus chegou atrasado. Deus não chega atrasado. Foi no tempo de Deus.
na plenitude do tempo de Deus, no Kairos de Deus. A palavra do Senhor me mostra que nem na história de José e Maria Deus chega atrasado ou chega adiantado, e nem na história de Isabel e Zacarias Deus chega atrasado. Deus sabe o que faz e na hora certa Ele entra com providência e abençoa. E aí ela diz o seguinte: Deus, foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Quem sabe Deus não muda a nossa história ainda nesse tempo, ainda nessa noite, ainda nesse ano. Quem sabe Deus não muda a história da tua família. Eu só posso olhar para esse texto e ver que Deus, Ele não chega atrasado e Ele pode nos abençoar como abençoou Isabel. Isabel diz: foi isto que o Senhor me fez, contemplar-me para acabar com a minha vergonha. Coisa mais linda é o cântico de Zacarias, quando ele diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Bendito seja o Deus de Israel que nos abençoou. Bendito seja o Deus de Israel que nos tirou a vergonha. Bendito seja o Deus de Israel que mudou a história. Basta apenas uma palavra, basta apenas um momento do Senhor e as coisas mudam. Eu posso pensar com você nessa noite, já aplicando o texto. A esterilidade de Isabel não era impedimento para o agir de Deus. A incredulidade de Zacarias não era impedimento para o agir de Deus. A espera nunca é vã. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, deixa Deus agir. Continua, avança, continua orando, continua buscando, continua indo ao templo, oferecendo o seu sacrifício ao Senhor, continua indo ao templo, oferecendo a sua adoração ao Senhor. Seu milagre pode estar no abrir e no fechar de olhos do próximo Deus. A extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus trabalhar. Talvez a gente se sente incapaz diante da dificuldade que temos na nossa família, mas para Deus nada é impossível. Em tempos escuros, Deus ainda levanta Zacarias e Isabel. Em tempos escuros, Deus ainda continua fazendo milagres. Em tempos escuros, Deus ainda pode abençoar a tua casa de uma forma muito especial. Em tempos escuros, nós podemos continuar vivendo com integridade diante de Deus. Não importa o ambiente, seja perseverante, mesmo em meio ao silêncio divino. Crer que o impossível ainda está dentro do alcance de Deus, porque Ele é o poderoso e para Ele não há impossíveis. Nossa casa pode ser abençoada pelo Senhor. Quem dera nessa noite você saísse daqui crendo nessa palavra. Senhor, as coisas não estão legais. Ainda não vivi o grande milagre do Senhor na minha vida. Ainda não vivi o grande milagre do Senhor no meu casamento. Ainda não vivi o grande milagre do Senhor com meu filho. Continua, ore e não pare, porque o Senhor é Deus poderoso, pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera, segundo o poder dele que opera em nós. Que essa palavra fique com você, que você não desista, que você continue, porque o Senhor conhece você e te abençoará. Deus te abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. E nós precisamos avançar. Ministério de Família. Vamos cantar, é isso? Vamos. Ministério de Família vai cantar também nessa noite. Você vai cantar com a gente. E ainda teremos nessa noite os testemunhos dos radicais aí. Como é que é? Uhul! Isso. Vamos adorar o Senhor. Agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu que não canto, ela bota o microfone na minha mão. Nós vamos cantar
É o hino Te Agradeço, tá? Muito conhecido, mas todos os dias, tá? É motivo de louvor e gratidão ao nosso Deus. Então vamos cantar muito bonito em orquestra, tá bom? Som.
Glória a Deus, pode sentar. Eu fiz cara até que canto, né? Eu já aprendi a cantar assim, né? Parece até que você canta. Mas que benção, que maravilha. Vamos lá, pessoal do Radical. Uhul! Bem, temos 15 minutos, 3 minutos para cada um. Ó, lembrando, não pode contar nada do que aconteceu lá. Ok? Vem cá, minha irmã, também. Isso. Isso, temos 3 minutinhos para cada um, né? Não podemos contar nada do que aconteceu lá, mas vai falar da sua experiência aí. Ela é de menor, ela quer ficar por último. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu venho contar a minha experiência com o Radical. A Elisângela e a Cíntia já tinham me chamado na primeira vez, né? Eu fiquei com muito medo. Não queria ir, de jeito nenhum. Falei até com o Zé, eu não posso. Então, aí falei assim, se Deus quiser, vai ter outra oportunidade. Aí eu tive essa oportunidade. E fiquei muito ansiosa, muito com medo de novo, irmão. Não tinha como, sabe? Radical, por exemplo, deve ser uma coisa... Caraca, será que eu aqui debaixo de lama, de arame? Eu ficava imaginando isso, né, José? Oi? Será que eu tinha que fazer isso tudo? Mas, irmão, é benção pura. Amém. Não tem como comparar. Se os irmãos quiserem um dia, tiver a oportunidade, ore ao Senhor. Vocês têm que ir, irmão. A igreja toda do Senhor tem que ir. A igreja do Senhor tem que ir. Amém. Não perca a oportunidade de Deus falar contigo maravilhosamente. Aleluia. Eu entrei lá com uma expectativa e saí com outra. Irmão, eu entrei ali, não entrei, o meu pastor falava, vai desarmada, eu ainda fui armada. Eu fui com o meu coração apertado, fechado. Mas ali Deus foi abrindo meu coração. E ali eu me derramei na presença do Senhor. E eu vi o que Deus fez com a minha vida. E eu creio que vocês vão ver a mudança que o Senhor fez na minha vida. E eu, como o pastor falou, família é o presente de Deus. E eu creio em nome de Jesus. Antes desse final do ano, eu vou ter minha vitória. Amém. Porque eu creio no Glória Senhor que eu sirvo. Ou porque o Senhor, não é porque eu mereço, não, porque Ele é grande. Ele Aleluia. é poderoso. Irmão, não perca a oportunidade. Não perca. Se chegasse, bater na tua porta, como me bateu 2 vezes. A primeira vez eu não quis ir, mas a segunda eu fui, porque o Senhor me chamou. E tudo tem um tempo determinado para o Senhor. Amém? Amém. Não, todo mundo vai falar, hein? Eu queria primeiramente agradecer a igreja, porque nós fomos para o Radical, porque vocês investiram em nós. Foi a igreja que pagou para nós irmos. Então eu queria agradecer. Agradecer porque o pastor e os irmãos confiaram na gente. Tá? Te agradecer porque vocês são bênção na minha vida. Mas vocês têm que ir para lá, gente, porque eu voltei melhor do que antes. Aleluia. Gente, olha, é muito bom. Não tem como dizer, gente, olha, eu estou feliz demais, gente. Estou feliz demais. Eu queria contar, mas eu não posso, porque eu prometi lá que eu não ia contar. Olha, e é difícil, gente. Ai, meu Deus, como eu tive vontade de contar para minha filha, mas não pude. É difícil. Mas olha, se vocês forem, olha, é muito bom.
eu voltei radical. Aleluia. Olha, gente, a gente estamos rindo, mas com certeza. A minha voz, olha como tá. Eu sou um radical hoje. Aleluia. É um divisor de água na vida de qualquer um. É um lugar onde que você vai com receio, com dúvida, e chega lá, você é quebrantado. Você se faz se encontrar consigo mesmo, aonde você tem os seus erros, tem os seus acertos, e faz com que você seja mais humano. E ver que o mundo é diferente de muitas coisas que nós entendemos. A verdade, o que eu tenho para falar para vocês é isso, que o Radical é um projeto muito sério de missões evangelística, onde todos lá são aproveitados dentro da sua capacitação. E vocês são aprimorados com toda a experiência que nós passamos lá, com tudo que nós vivenciamos lá, voltamos melhores, porque temos a convicção que Deus nos ama, que Deus, além de ter dado o seu filho, um filho unigênito, que todo mundo fala, é Jesus Cristo, amém, mas é uma coisa muito além do que isso. Simplesmente levantar a mão e falar que eu sou salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque eu tenho certeza que lá você vai ver e vai ter uma visão diferente do mundo que nós vivemos. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Pode falar, Estel. Então, como eu acho que a maioria aqui, né, a Cíntia, depois que ela foi, Stephanie, você precisa ir. Stephanie, você precisa ir. E ela ficava falando o tempo todo que eu precisava ir. Eu, tá, Cíntia, um dia eu vou. Aí a Emily foi. Quando ela chegou em casa, ela, Stephanie, você precisa ir. Eu, caramba, todo mundo falou que eu preciso ir. Aí, pra não perder a coragem, eu logo mandei mensagem, tá bom, Cíntia, me convenceram, eu vou, fala com o pastor. E, gente, eu fui com tanto medo, eu fui sem pensar muito, na verdade, que se eu pensasse demais, eu ia desistir. E eu ainda fiquei doente desde domingo, então foi bem complicado. Só que eu arrumei as minhas coisas e fui, gente, e foi uma das melhores experiências da minha vida. Deus falou o tempo todo comigo. Aleluia. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vão, não deixe de ir, mesmo com medo, com receio, vai. Vocês não vão se arrepender de verdade. Pode aplaudir o Senhor, irmão. E eu quero falar diante da igreja, eu quero pedir perdão à minha igreja. Se alguma vez eu magoei um irmão, isso falou muito no meu coração lá. A gente perdoar, liberar o perdão. E eu queria também pedir perdão ao meu pastor. Ah, pastor, qualquer coisa que eu falei para o pastor. Teve um momento que nós tivemos crise, né? Muito momento, né? Então, pastor, eu quero pedir perdão de coração nesta noite ao Senhor. Estamos perdoados em Amém? nome de Jesus. Perdoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero anunciar o próximo Radical, né, gente? Qual vai ser o dia? 20, 28, 29 e 30. Vamos de quê? 20. Vamos de novo. 1, 2, 3. 28, 29 e 30 de novembro. Uhul. Radical adulto. Em agosto, olha, lá tem, vai ter, já tem de criança, de 7 a 11 anos, vai ter de adolescente, de 12 a 17 anos, e os dos adultos, que foram nós, que é de 18 em diante. Porque, Amém. olha, eu fui com 69 e tô aqui, ó, feliz da vida. Eu também peço um pouquinho dessa parte que a Dicéia falou. Eu vim em público também pedir perdão a qualquer coisa que eu tenha feito ao Senhor, pastor. Amém. Tamo Entendeu? junto. Porque eu estou aqui para abençoar o seu ministério. Amém. Tamo Pode junto. acreditar. Para acrescentar no seu ministério. Para fazer com que o nome de Deus seja honrado aqui nesse lugar. Amém. Tá
bom? Tamo E que possamos a cada dia levantar bandeiras, fincar estacas e fazer a diferença nesse lugar. Amém. Tamo junto. Vem cá, me dá um abraço. Isso. Pode falar. Gente, eu fui para trabalhar, mas fui massacrada também. Massacrada não fala assim não, senão eles não vão querer ir. Deus falou muito comigo. Quando eu falo massacrada, porque Deus falou muito comigo. E, no caso, eu já tinha passado, vocês já tinha falado para vocês, né? E Deus já tinha falado comigo, já tinha tirado as minhas estruturas. E fui trabalhar, né? Não conseguia deixar eles ir sem eu estar lá. Né? E estava até falando com Sara, falei, Sara, a gente pensa que vai só fazer um serviçozinho e tal. Deus fala muito, mas muito mesmo. A presença de Deus naquele lugar é incomparável. A presença de Deus naquele lugar. Não é porque é um radical, não, Zé. É porque o Senhor põe a mão no radical. Entendeu? Ele levantou esse projeto. Então, assim, eu pergunto para Beth, radical, é para diaconizar Ruth? Glória a Deus! Radical, é para Sofia? Com certeza! Radical é para a igreja toda. Amém, irmão? De 7 aos 100, pode ir para lá. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida e seja um radical também. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Todos da nossa igreja que já fizeram radical aqui à frente. Todos que fizeram radical já. Rapidinho. Todos que fizeram. Vem. Isso. Quem já fez radical? Vem aqui à frente. A Carol não pôde estar aqui, que a Carol hoje foi aniversário do Joãozinho ontem. Papai e a família estão comemorando hoje com o Joãozinho. Com o João, né? Aqui. Tem essa galera. Já fez, Valdizinho? Isso. Vamos lá agora. Eu quero 5 pro próximo. Bora. 5. Manda a Daniele, vem. Próximo. Irmãos, vambora, irmão. Vamos, gente, vamos. Vai perder essa bênção? Vem. Ó, tua igreja vai te enviar, hein? Vem, Zé. Glória a Deus. Vem, Zé. Vem, José. Vem, Zé. É isso. Mais 3 pessoas, em nome de Jesus. Vambora. Bora, irmão. Vem, Cátia. Pode ir. Aí, irmã Cláudia, aí, ó. Ô, minha flor, vem cá. Isso. Vem, gente, vocês não vão se arrepender. Irmã Elizabeth, aí. Deus vai trabalhar em vocês. Bora, gente. Vem, Edivaldo. Vem, Edivaldo. Lília, vem, As suas filhas foram. Irmã Lília, vem. Mais os dois. Vem. Marquinhos, cadê o Marquinhos? Marquinhos, desistiu? Então bora. Ah, Marquinhos. Irmãos. Isso, não tem problema não. Marquinhos não foi dessa vez por causa de trabalho, né? Mas, irmãos, olha só, o trabalho é muito sério. O pastor Arildo e a primeira igreja batista de Éden já fazem isso há 14 anos, o radical, e é um trabalho maravilhoso. Os pastores também são muito abençoados quando vão, né? Eu fui muito abençoado e eu já fiz um pouquinho diferente deles. Eu já sabia, eu falei assim, Senhor, estou indo de coração aberto, ministra, e Deus ministrou no meu coração. Eu já tenho essa postura quando eu vou para algum lugar, e Deus me ministrou muito quando eu fui no radical. Meu desejo era trabalhar no radical, né? Vocês que fizeram, vocês podem agora isso e trabalhar, né? Trabalha no radical, vai lá, faça como a diaconisa Elisângela. Isso, Cíntia também
também trabalhou, né? Não trabalhou nesse, mas é bom. Eu só peço que você pense uma coisa. Quando a gente vem aqui e fala, é bom o testemunho que os irmãos estão dando, como eu dei o testemunho. Muita coisa que Deus ministrou no meu coração naquele lugar, muito mesmo. E eu tenho certeza que é impossível você sair dali e não ser impactado. Uma coisa que eu posso dizer que eles não citaram, quantas conversões tem? Muitas. Reconciliações, muitas. Né? E quantas bênçãos nós saímos de lá renovados, contando que o Senhor nos abençoou. Eu posso dizer uma coisa, eu acho que vocês vão concordar comigo, vocês que fizeram. Nós passamos a enxergar o evangelho diferente, até passar pelo radical. Você tem uma visão de vida cristã. Quando você chega no radical, Deus te dá uma outra visão, renova a tua visão. Sabe aquilo que está em Romanos capítulo 12, verso 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Deus renova o nosso entendimento do evangelho. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, nessa noite, você que ficou aí no banco, pastor, eu quero ir. A gente vai arrumar um jeito. A igreja vai abençoar esses 5 irmãos. Vamos enviar. Maitê também. Vamos ver essa questão das crianças. A gente coloca. Irmãos, é uma ferramenta de Deus para abençoar a nossa igreja. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença na nossa vida. Tá bom? Quer falar? Isso. Foram 12 convenções, não é isso? E 25 pessoas que se reconciliaram com o Senhor. Fora aqueles, 12 no campo. Isso. 12, irmãos, aí o radical, de repente você fala assim, por exemplo, a Dil foi. Quero levar minha filha. O radical é para todo mundo, crente e não crente, tá? Uma outra coisa também que eu queria falar em relação à da nossa igreja. A nossa igreja é a única igreja que investe na membresia do radical. Porque o radical você paga do próprio bolso, tá? A Sara, quando uma menina chamou ela falou, explicou como que era. Mãe, quero ir. Eu enviei. É assim que acontece, irmão. Você tira do bolso. Eu lembro que da Sara eu parcelei em 4 vezes. Então, assim, porque eu sou pobre. Depois eu enviei a Cíntia. Entendeu? E aí, Deus abençoa a nossa igreja de uma tal maneira que vocês não têm entendimento. As outras igrejas não. As igrejas são grandes, têm condições. Mas elas não fazem isso que a gente faz aqui. Então, o que você tem aqui é um presente dos céus. É um investimento de R$200, é 200? R$210 que a sua igreja está investindo em você, para o teu crescimento, para a sua melhoria espiritual, para a tua comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, pega isso aí como um presente mesmo de Deus e usufrui da bênção que você tem nesse lugar. Porque pode chegar dias que a gente não vai poder investir, né? Então, aproveita enquanto pode. Amém? Oi? É o que... Você vai falar, hein? Sim. Não. O que acontece? Foi tão bom a experiência. O meu grupo foi o vermelho. O meu grupo... Calma, não estou falando nada demais. Calma, não estou falando nada demais. Calma. O meu grupo foi o vermelho. Então, preste atenção numa coisa. Foi uma coisa tão gostosa e bonita que teve pessoas de outro estado, de outros municípios, e essas pessoas que fizeram parte desse grupo, que eu fiz parte também, o nosso líder criou um WhatsApp que todos nós vamos fazer uma confraternização pelo menos uma vez por mês, todos nós. E vai ser elaborado outros trabalhos de grupo, todo mundo junto. Tá bom. Deixa eu tirar que senão ele fala. Ó, proibido falar para a diaconisa Jussiara. Proibido falar para o José aí. Isso.
Vamos ficar em pé, irmão. Isso. Eles têm um compromisso diante de Deus, diante da PIB de Ed, pastor Arildo, e diante do pastor Fuli. E com essa igreja, de não contar, de não abrir nada. Ok? E você, quando for, você vai ver o quanto é bom. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Vamos orar? Querendo agradecer ao Senhor, ainda tenho alguns anúncios. E logo após da oração, vou estar impetrando a bênção apostólica. E você aguarde que eu ainda tenho alguns anúncios, ainda temos cantina hoje também. E nós vamos aqui anunciar o que precisamos anunciar, tá bom? Feche teus olhos. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor por essa noite em que nós cultuamos ao Senhor, entregamos o nosso melhor. Ó Deus, abençoamos, ó Deus, vidas nesse lugar. Fomos abençoados. Obrigado, ó Deus, pelo culto, ó Deus, da tua igreja, culto, ó Deus, que realizamos na santa paz do Senhor, onde podemos cantar, onde podemos nos alegrar com os nossos irmãos e que o Senhor ministrou, ó Deus, ao nosso coração nessa noite. Queremos agradecer, Senhor, também, ó Deus, por esses irmãos que foram ao Radical. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente aos corações deles, ó Pai, e que agora, ó Deus, nós venhamos, ó Deus, colocar em prática, ó Deus, continuar trabalhando junto ao Radical. Muito obrigado pela vida do pastor Arildo, muito obrigado pela PIB de Éden, que o Senhor continue abençoando aquela igreja, fazendo ela prosperar, crescer na tua presença, que esse Radical, esse projeto, continue avançando, Senhor, e abençoando as igrejas meritienses, as igrejas do Brasil, ó Pai querido, que cresça mais e mais. Muito obrigado, ó Deus, pela vida, ó Deus, desses irmãos que foram, e por esses irmãos também, ó Deus, que tomaram uma decisão de ir ao Radical. Deus, em um nome santo do Senhor Jesus, que eles não retrocedam, mas, ó Deus, que naquele dia, ó Deus, do próximo Radical, ó Deus, eles estejam lá, Pai, e que o Senhor também fale, ministre, ó Deus, nos corações deles, ó Pai. Eu sou muito grato ao Senhor. Sou muito grato porque o Senhor tem apresentado esse projeto para nós. Sou muito grato porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, a nossa igreja, como a diaconisa Elisângela falou, que a nossa igreja está enviando. Senhor, continua nos dando condição, Pai, para a gente enviar a tua igreja, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para o Radical, que a gente continue enviando a tua igreja para o seminário, para a junta de missões, ó Deus, que a gente continue investindo na tua igreja, Senhor, e que a tua igreja cresça e que cada dia mais avance, ó Deus, na tua presença. Nós somos gratos, ó Deus, por esse Radical, somos gratos por tudo que o Senhor fez, pela palavra ministrada, pelo culto da família, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana repleta das suas bênçãos, que o Senhor entre com a poderosa mão do Senhor, que haja cura, que haja transformação, ó Deus, na nossa vida, na nossa família, e que venhamos glorificar e exaltar o teu eterno nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, fica conosco e nos abençoe poderosamente. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos e nós vamos aos anúncios rápidos.